Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel, seu informativo com notícias resumidas e atualizadas. É para você que segue meus endereços na internet. @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Inscreva-se, dê o seu like, compartilhe para que formemos um grupo cada vez maior de amigos aqui na web. Olha a edição de sexta-feira, 20 de outubro de 2023, sextou. É para os gandaieiros, né? Pessoal que gosta do happy hour, os gandaieiros que gostam de falar sextou, aí eles caem na farra. Mas cuidado, hein? Não abuse, seja moderado. Na vida, tudo tem que ser através da moderação. Senão, você fica dependente, você tem problemas com o vício, tá bom? Moderação, então, é a palavra de ordem. Web Jornal do Paulo Maciel, então, de 20 de outubro, dia de Santa Iria, São Contardo Ferrini, Santo Artêmio. Olha, nós temos aqui outras informações desse dia para você que acompanha o Web Jornal. A fase da Lua, que começou no dia 14, é nova. Estão se passando 293 dias do ano, faltam 72 dias para terminar o ano de 2023. Puxa vida, só 72 dias. A Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, vivencia a 28ª Semana do Tempo Comum. Comemora-se o Dia do Arquivista, Dia do Poeta, Dia Internacional do Controlador de Tráfego Aéreo, Dia Mundial de Combate à Osteoporose. É Dia Mundial da Estatística, Dia Mundial de Combate ao Bullying, Dia do Maquinista e Dia do... tem várias comemorações. Do Arquivista, eu já falei? Já falei. Arquivista. Eu não sei, eu acho que eu já fui arquivista. Temos então um outro telefone que é 2102-5060. Ok? Na Paróquia Central de Colatina. Agora eu tenho aqui dados sobre a Paróquia Santa Clara, que fica no bairro São Vicente, também na zona urbana de Colatina, na parte aqui onde você pode consultar a qualquer momento, porque é tudo perto. Colatina, graças a Deus, é tudo pertinho, né? Então vamos lá, bairro São Vicente, fica a Paróquia Santa Clara. Facebook para Clara. Ok? Endereço no Facebook. Telefones 999345155 e 3722-6249. Nesta paróquia funciona também o Mosteiro das Irmãs Clarissas. No mosteiro tem missa de segunda a sábado às 7 horas da manhã. Eu já fui a uma missa no mosteiro, a uma não, a várias. E também participei de um retiro no Mosteiro das Irmãs Clarissas. No domingo a missa começa às 8 horas, ok? No mosteiro, que tem como telefone 37210864. Paróquia Imaculado Coração de Maria é a paróquia da Matriz de São Silvano, o bairro mais importante economicamente de Colatina, na zona norte da cidade. Vamos lá os dados da paróquia. Imaculado Coração de Maria, vamos ver aqui. Facebook é picmaria.com.br. Pic é Paróquia Imaculado Coração de Maria. Pic. O telefone é 99507-2251. Ok? Temos também dados sobre o Santuário Divino Espírito Santo em Vila Velha, meu segundo município. Já morei em Vila Velha e mensalmente eu estou em Vila Velha, pelo menos 2 vezes eu estou em Vila Velha todo mês. Vamos lá, os dados do Santuário Divino Espírito Santo, fica no centro, na região central. Tem missa de terça a sexta-feira, ao meio-dia, hein? Olha, de terça a sexta, meio-dia tem missa. Você que trabalha, tem aquele horário de folga, no almoço, vai lá assistir a missa. Além da celebração das 19 horas.
No sábado, o horário é só 17 horas. No domingo tem 5 missas. 7 horas, 9 horas, 11, 17 e 19. Telefones: WhatsApp 99985-3558 e o fixo 3329-1266. O DDD é 27, tá bom? Agora eu quero falar com os desocupados. Você está desocupado? Atenção! Acesse meus endereços eletrônicos, Paulo Roberto Maciel, 7919, que você vai encontrar informação sobre o Cine de Colatina. Né? Acesse, dê um like, compartilhe, inscreva-se, para você ficar sabendo das informações. A agência do Cine, Sistema Nacional de Empregos de Colatina, divulga no painel, no mural externo, as oportunidades de trabalho disponíveis nas firmas da região. São vagas para atividades diversas. A repartição pública intermedia a contratação dos desocupados. Está desocupado então? Olha, pode ligar. Além de comparecer pessoalmente, fisicamente, você pode ligar. 0 operadora 27 3721 7102. Endereço físico é Avenida Getúlio Vargas, número 98, bairro Centro Colatina. Vamos à cotação do café no mercado atacadista, saca de 60 quilos do produto em grão. Dia 18 de outubro de 2023, o café arábica bebida dura, R$ 789. Arábica bebida Rio, 714. Conilon bica corrida tipo 78, R$ 603. No mercado financeiro em São Paulo, o dólar fechou em alta de 0,38%, cotado a R$ 5,05. O dólar não sai dos R$ 5,00, acima de R$ 5,00, hein? O índice Ibovespa da Bolsa de Valores de São Paulo teve baixa de 1,6%, a 114.059 pontos. Agora temos aqui frases que circulam na internet, chamam a atenção da gente. É importante a gente ver essas curiosidades. Você não gosta ou gosta? Você não gosta ou gosta? Vamos lá, curiosidade. Coisa, no latim, pode ser pessoa. Tudo que existe é coisa. Então tem gente que às vezes não gosta de falar coisa, referindo-se a uma pessoa, mas coisa em latim pode ser pessoa, tá bom? Agora essa aqui, previsão meteorológica não é precisão meteorológica. Outra, Supremo tem ativismo político e Congresso tem passivismo político. Numa camiseta de uma mulher eu vi escrito isso, olha, bar, meu doce bar, em oposição ao lar, meu doce lar. Mulheres estão bebendo bem, estão ingerindo muito, mulheres estão ingerindo. Cuidado, hein? Porque o corpo da mulher fisicamente é mais frágil que o do homem. Cuidado ao ingerir demais bebida alcoólica, mulher. A igreja aceita todos, mas não tudo. Ou seja, aceita o pecador, mas não o pecado. Tanto que existe o sacramento da reconciliação, da confissão, da penitência. Tem que confessar os pecados, né? Não morra em pecado mortal, hein? Sentiu que está indo embora, está doente, está moribundo? Confesse. Não só quando sentir que vai morrer, porque ninguém sabe o dia da morte. Tem que confessar sempre. Pelo menos uma vez por ano para o católico. Reflita. Os Estados Unidos não têm CLT, não tem Justiça do Trabalho, não tem férias e cada um se acerta com o empregado, patrão. Mesmo assim, todo mundo quer ir trabalhar no país da América do Norte, né? Interessante isso. Vamos lá, tem mais informação. Neste sábado 21 de outubro de 2023 acontecerá em Colatina a Caminhada pela Vida. Olha, essa caminhada pela vida é para proteger os nascituros, os embriões, as pessoas que estão grávidas. Há um conceito muito imoral, errado, antiético de querer retirar o bebê
do útero. Gente, é uma vida que está ali. Vamos preservá-la. Se isso acontecesse, você que está aí não teria nascido. Já pensou se sua mãe fizesse isso? Então, caminhada pela vida, saindo às 8 horas da Praça Municipal, neste sábado, 21 de outubro, em Colatina, hein? É um protesto contra a possibilidade de aborto no país. Porque o assunto está lá no Supremo Tribunal Federal. Esses partidinhos de extrema esquerda perdem a eleição e recorrem ao Supremo. E o Supremo acaba, às vezes, dando apoio, infelizmente. Minha saudação a você que acompanha meus endereços telemáticos. O principal, @Paulo Roberto Maciel. Maciel 7919. Compartilhe, dê um like, inscreva-se, principalmente no YouTube. YouTube está sendo mais acessado nos últimos dias. Tem o YouTube, tem o Instagram, tem o Facebook e o blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com. Vamos aos dados sobre o mês de outubro. Outubro é o 10º mês do ano, tem 31 dias. É o mês das missões na Igreja Católica Apostólica Romana, hein? Atenção, missionários, parabéns pelo seu trabalho e continuem fazendo essa evangelização importantíssima para a salvação de almas. Algumas datas em destaque. Vamos passar para vocês essas datas para que cada um saiba o que acontece neste mês de outubro. As datas mais importantes. Dia Internacional da Música, do Prefeito, do Vereador e do Idoso, 1º. Do Repórter Fotográfico, dia 2. Mundial do Dentista, 3. Mundial dos Professores, 5. Do Compositor, dia 7. Do Nascituro e pelo Direito à Vida, do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, dia 8, do Correio, dia 9, da Pessoa com Deficiência Física, 11, Descobrimento da América, Engenheiro Agrônomo, Corretor de Seguros, dia da Criança, dia de Nossa Senhora Aparecida, 12, Fisioterapeuta, dia 13, Professor e Normalista, 15, Anestesiologista, Instrutor de Trânsito, 16, Eletricista, 17, dia do Médico, 18, do Poeta, dia 20, Nacional da Valorização da Família, 21, Internacional do Rádio Amador, 22, do Aviador, 23, do Profissional de Construção Civil, da Democracia, do Cirurgião Dentista e do Sapateiro, dia 25, do Metroviário, dia 26, Dia Mundial da Oração pela Paz, dia 27, do Funcionário Público, dia 28, Dia Nacional do Livro, dia 29, Dia do Comerciário, 30, está vigendo a estação do ano da Primavera Brasileira, que começou às 3 horas e 50 minutos do dia 23 de setembro de 2023. Vamos a alguns indicadores econômicos. O salário mínimo nacional vale R$ 1.320. A taxa Selic, 12,75% ao ano, divulgada pelo Copom do Banco Central em 20 de setembro de 2023. Inflação dos últimos 12 meses, medida pelo IPCA do IBGE, 5,19%, divulgado pelo Banco Central em 11 de outubro de 2023. Minha saudação especial a você que acompanha meus endereços na internet, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Você pode se inscrever, dar um like, compartilhar para que mais pessoas se juntem a nós e formemos um grande grupo de amigos, né? E aqui não tem monetização no meu canal, é tudo livre, então notícias à vontade. Veículos importados em portos vilavelhenses, olha essa notícia, hein? O comércio de veículos elétricos e híbridos por meio das importações realizadas pelos portos de Vila Velha, na Grande Vitória e Espírito Santo, atingiu, no primeiro trimestre de 2023, o montante de US$ 1 bilhão. Apesar de representar apenas 2% da frota de carros de passeio do Brasil, os portos vilavelhenses
já respondem por 27% de todo o volume financeiro das operações de importação de carros realizadas no país. É um destaque feito pelo prefeito da cidade Canela Verde. Futebol, Botafogo é líder e continua bem, hein? Venceu. O Botafogo derrotou o América Mineiro por 2-1 em 18 de outubro de 2023 pela Série A do Campeonato Brasileiro 2023. Olha, o jogo foi no Estádio Independência, em Belo Horizonte, na casa do adversário em Minas Gerais, pela 27ª rodada. Júnior Santos marcou para os cariocas e Martim Benítez para os mineiros. O time da Estrela Solitária continua firme na liderança da competição nacional. E o Vasco triunfou, hein? Tá precisando mesmo, né, de triunfar. O Vasco da Gama, jogando no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, capital fluminense, venceu o Fortaleza por 1-0. Gol de Dimitri Payet. Foi no dia 18 de outubro. O Bahia venceu o Internacional também por 1-0. O Goiás passou pelo São Paulo Futebol Clube por 2-0. O Atlético Paranaense venceu o Grêmio por 2-1 e o Cuiabá goleou o Coritiba por 3-0. São os jogos da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, ok? Jogos que não foram realizados antes por causa das eliminatórias da Copa do Mundo. Agora voltaram com toda a força com a vitória do líder Botafogo. Nota policial: homem aponta metralhadora para PM e é baleado no Espírito Santo. Um indivíduo de 23 anos de idade, preso em 2020 por tráfico de entorpecente e solto agora em 2023, apontou uma submetralhadora para policiais em patrulhamento no bairro Boa Vista, em Vila Velha, na Grande Vitória, Espírito Santo. Resultado: o capitão PM William disse que foi necessário reagir à injusta agressão. E com isso o criminoso foi baleado e chegou a ser socorrido, mas não resistiu e foi a óbito. Líder inglês visita Israel. É a guerra entre os judeus e os terroristas palestinos. Além do presidente dos Estados Unidos, o primeiro-ministro da Grã-Bretanha, que corresponde à Inglaterra, também realizou viagem para apoiar Israel na guerra contra os terroristas do grupo palestino Hamas e outros. Tem outros grupos terroristas. A gente fala do Hamas porque é o principal, é o mais forte, é o mais visível. Tem o Hezbollah, tem outros. As forças militares israelenses anunciaram recentemente ataques a postos de lançamentos de mísseis dos extremistas, a um banco também do Hamas, e ainda ataques a túneis utilizados para suas ações de terror. O chefe de um grupo terrorista foi, inclusive, morto. São informações para você aqui no @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Um abraço para você que segue meus endereços na internet, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Olha, neste mês de outubro, a Constituição brasileira está fazendo aniversário, né? Nossa Constituição. Olha aí. Mas está sendo muito desrespeitada também, né? Infelizmente. Eu tenho aqui uma matéria da Folha Universal. É um jornal impresso que os membros dessa igreja distribuem em todo o Brasil. E olha o que diz aqui uma matéria da Flávia Francelino. No último dia 5 de outubro, a Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 1988, completou 35 anos de existência. Eu, inclusive, o repórter Paulo Maciel, eu estive em Brasília em 88. Estive lá com uma comitiva de Colatina, né, liderada
pelo então deputado federal Lésio Sattler. Fomos numa equipe para conhecer a Constituinte, a Assembleia Nacional Constituinte. Bem, vejamos o que diz a matéria ainda do jornal. Na Constituição se reúnem normas que alicerçam o funcionamento da sociedade, além de assegurarem direitos e apresentarem deveres. No texto estão fundamentos que são importantes para toda a sociedade. São fundamentados os valores como construir uma sociedade livre, justa, solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais, promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Nela também constam o Estado brasileiro como república presidencialista, a instituição de eleições majoritárias em 2 turnos, a divisão dos 3 poderes em legislativo, executivo e judiciário de forma independente, o direito inviolável à liberdade de consciência e de crença, seguridade e assistência social e até, de forma inovadora, a defesa do consumidor. Tem muita coisa, né? Desde a independência do Brasil, em 1822, diz o jornal Folha Universal, essa é a 7ª Constituição do país e a 6ª desde que nos tornamos uma república. É, por sua vez, considerada a mais democrática. Para o deputado Ulisses Guimarães, que comandou lá o processo da Constituinte, ele é falecido, Ulisses Guimarães dizia que a Constituição seria a guardiã da governabilidade, teria o cheiro de amanhã, não de mofo. Contudo, com o passar dos anos, críticas têm surgido, até porque a coletânea de normas e leis não silencia inúmeras questões. Um dos críticos da Constituição foi o escritor, diplomata e economista liberal Roberto Campos, que faleceu em 2001, senador constituinte de 1988. Ele afirmou que a nossa Carta Magna se tornou um misto de regulamento trabalhista e dicionário de utopias. Isso porque, para ele e para muitos que vieram depois, algumas regras na Constituição soam como alegóricas e impraticáveis. Apesar de a Constituição não estar sendo cumprida integralmente, ela é e deve ser valorizada como o principal documento do Brasil e que garante a liberdade e o poder da população. Por isso há necessidade de o brasileiro entender que o primeiro instrumento que temos nas mãos para fazer valer a Constituição é o voto. É preciso que o brasileiro saiba escolher bem o plano de governo, conhecer os antecedentes do candidato na política, as ideias dele. Depois do voto, uma vez que o candidato assume o cargo público, o brasileiro precisa ser fiscalizador. O vereador, o deputado, o presidente da República está lá em um serviço público para nos servir. Então o povo precisa fazer com que seus questionamentos cheguem até o seu candidato. Só assim vamos ter um país que respeita os direitos e deveres da população. Olha, interessante matéria que eu recomendo a vocês, que está no jornal Folha Universal. Olha, com a foto da capa da Constituição. Constituição Brasileira de 1988, que completou 35 anos de existência neste mês de outubro de 2023. @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Inscreva-se, dê o like e compartilhe. Obrigado. Um abraço para você, minha saudação especial, você que
Acompanha meu YouTube, arroba Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Inscreva-se, dê um like, compartilhe para aumentarmos o nosso número de amigos. Aqui não tem monetização, é tudo gratuito para você, tá bom? Notícia importante. Olha, você quer fazer um curso porque você perdeu na época da idade certa os seus estudos? Ah, perdi meus estudos, não tive como estudar. Então, olha, tem o Centro Estadual de Jovens e Adultos, o CEJA, Pedro Antônio Vitale, em Colatina. Fica na Avenida Pedro Antônio Vitale 209, bairro Adélia Gilberti, ou então bairro Fazenda Vitale, bairro Pedro Vitale. Temos inclusive aqui o telefone 0 operadora 27 3721 1433. Tem uma frase aqui da poetisa Cora Coralina, já falecida: o saber a gente aprende com os mestres e os livros, a sabedoria se aprende com a vida e com os humildes. Deixa eu ver alguma informação sobre o CEJA, porque muita gente perdeu os estudos na época certa, na idade correta, teve que trabalhar, teve que viajar, são vários os fatores. E o Centro de Educação de Jovens e Adultos, Pedro Antônio Vitale, oferta a educação por meio da metodologia de ensino com estudo individual semipresencial. O estudante receberá orientações dos professores, quer seja presencial ou por meio da plataforma CEJA Virtual. Olha aí, cejavirtual.cedu.es.gov.br. As formas de ingresso são essas: ensino fundamental, idade mínima de 15 anos. Então, quer fazer o ensino fundamental? Idade mínima, 15 anos. Quer fazer o ensino médio? Idade mínima, 18 anos. A matrícula no curso é feita por componente curricular de forma contínua, no decorrer do ano letivo, conforme o resultado de aproveitamento do estudante e a capacidade de atendimento do CEJA. Essa forma de oferta se configura na matrícula em até 2 disciplinas que o estudante deseja cursar. Os documentos necessários: atenção, certidão de nascimento ou casamento, documento de identidade oficial com foto, 3 fotos, 3x4 recentes, CPF, comprovante de residência, pode ser talão de luz, comprovante de escolaridade original e cópia, xerox do cartão de vacina atualizado para maiores de 18 anos, endereço de e-mail. Então, faça o seu e-mail, hein? Tem que ter o e-mail. O CEJA realiza aproveitamento de estudos, tá bom? Tem isso também, você sabia? Realiza aproveitamento de estudos, documentos para análise histórico-escolar, certificados de declaração de proficiência obtidos por meio de certificação ENEM, ENSEJA, exame de educação de jovens e adultos e outros com validade funcional, validade nacional. O horário de funcionamento é das 7 às 22 horas. A prova de cada módulo, ensino fundamental, ou fascículo, ensino médio, será realizada presencialmente, de acordo com o horário disponibilizado pela instituição. A avaliação de cada módulo ou fascículo terá o valor de 100 pontos, sendo que a nota mínima para a aprovação deve ser 60 pontos. A avaliação acontecerá na sala de provas e será aplicada pelo professor designado para o plantão no horário e terá duração de 2 horas. A prova de cada disciplina será composta por 10 questões, sendo 8 questões objetivas e 2 questões discursivas. A prova será corrigida pelo professor da disciplina correspondente no dia, horário de planejamento, e a nota será registrada na plataforma. Caso o estudante não obtenha êxito na avaliação, deverá retornar ao professor da disciplina para ter um novo atendimento pedagógico e sanar dúvidas antes de solicitar uma nova avaliação. Então, são informações importantes para você. Se você tem dúvida, eu já passei o telefone, mas não custa reforçar. 0 operadora 27 3721
1433. Endereço físico, Avenida Pedro Antônio Vitale, 209. No bairro Pedro Vitale, antiga Fazenda Vitale, ou também bairro Adélia Gilberto. São vários nomes aí desse bairro, dessa comunidade. E a saudação a você que acompanha meus endereços telemáticos, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. O mais acessado atualmente é o YouTube. Então você quer comparecer ao YouTube? @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Inscreva-se, dê o seu like, compartilhe, porque aí nós aumentamos o nosso número de amigos e não tem monetização. Eu não ganho nada por isso. Faço por amor mesmo, porque eu sou um repórter com mais de 40 anos de atividade. Vamos agora ao Campeonato Brasileiro. Tem jogos neste sábado, domingo e segunda-feira. Olha, sábado, dia 21 de outubro, às 18h30, São Paulo e Grêmio. Bahia e Fortaleza. Às 21 horas jogam Botafogo, líder da competição Série A do Campeonato Brasileiro Masculino, versus Atlético Paranaense. Domingo, 22 de outubro, 16 horas, tem 3 jogos, Flamengo e Vasco da Gama, Atlético Mineiro e Cruzeiro, e tem Internacional e Santos. No domingo, 22 de outubro, às 18h30, mais 3 jogos, Corinthians e América Mineiro, Bragantino e Fluminense, Coritiba e Palmeiras. Segunda-feira, 23 de outubro de 2023, às 20 horas, jogam Ponte Preta e Ituano. Aí já não é mais pela Série A, né? Agora eu quero falar para você que nós temos uma nova faculdade em Colatina. É a Faculdade Microlins. Eu já estudei no Microlins antes de ser faculdade, agora se transformou em instituição do 3º grau, olha aí. Então, são anúncios que estamos vendo nas ruas de Colatina com a distribuição de panfletos impressos e eu estou passando para vocês. Então, a Faculdade Microlins fica na Rua Geraldo Pereira, número 11, sala 102, no centro. O telefone é 0 operadora 27 99525 6049. Olha, tem cursos de graduação de análise e desenvolvimento de sistemas, gestão de recursos humanos, administração, marketing, pedagogia e pós-graduação também. Você que já tem um curso superior. Eu, por exemplo, tenho um curso superior. Quero fazer pós-graduação, tem a área de tecnologia da informação, tem a área de educação, que é a minha área. Eu sou formado no curso superior de letras. Então posso fazer, olha, um curso de pós-graduação. E tem a área de gestão e negócios. Procure se informar mais, tá bom? Vai lá, quanto mais ensino, melhor para a nossa formação, né? Desde que seja uma instituição moderada, sem extremismos, sem ativismos que não convém às pessoas. Meu abraço, minha saudação especial a você que acompanha meus endereços telemáticos na internet, no YouTube, no blog, Facebook, Instagram, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Inscreva-se, compartilhe, dê um like para a gente aumentar a nossa rede de amizade. Isso é importante. Eu quero falar para vocês que tem a campanha missionária 2023 na Igreja Católica Apostólica Romana. Será neste sábado e domingo, dias 21 e 22 de outubro. É o Dia Mundial das Missões com a coleta nacional. É para as Pontifícias Obras Missionárias e Comissão Episcopal Missionária da CNBB. Me entregaram até um bilhetinho aqui, um envelope, né, para colocar a minha contribuição. E da igreja local aos confins do mundo, você também pode doar via Pix usando o QR Code. Corações ardentes, pés no caminho é o tema. Vejamos o que a igreja nos explica, né, mais aqui. Sua colaboração no Dia Mundial das Missões tem como finalidade a evangelização,
A animação e cooperação missionária, dessa coleta 80% são destinados para auxiliar atualmente 1.118 dioceses pobres nos territórios de missão e diversos projetos da África, Ásia, Oceania, América Latina e Caribe. Também apoia, também apoia a formação de 80 mil seminaristas. Os outros 20% são para a ação missionária no Brasil. Olha aí, então, a informação para você. Eu recebi até um livrinho, um livretozinho, com a mensagem do Papa para o Dia Mundial, dizendo o seguinte: para o Dia Mundial das Missões deste ano, foi escolhido o tema inspirado na história dos discípulos de Emaús, narrada no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Corações ardentes, pés a caminho. Aqueles 2 discípulos estavam confusos e desiludidos, mas o encontro com Cristo na palavra e no pão partido acendeu neles o entusiasmo para colocar os pés a caminho rumo a Jerusalém e anunciar que o Senhor tinha verdadeiramente ressuscitado. Na narração evangélica, aprendemos a transformação dos discípulos, apreendemos a transformação dos discípulos a partir de algumas imagens sugestivas. Corações ardentes pelas Escrituras explicadas por Jesus, olhos abertos para o reconhecer e, como ponto culminante, pés a caminho. Ao meditar sobre esses 3 aspectos que traçam o itinerário dos discípulos missionários, podemos renovar o nosso zelo pela evangelização do mundo de hoje. Então, só algumas explicações para o fiel que quiser se aprofundar. A coleta missionária, ela tem a seguinte informação aqui: em 2022, a contribuição no Brasil para o Fundo Mundial de Solidariedade foi de R$ 7.614.867,96. Como chegam as ofertas às missões? Dia Mundial das Missões. Durante o ano, em especial no mês de outubro, no Dia Mundial das Missões, as comunidades e paróquias recebem ofertas para as missões. Estas ofertas são enviadas para a diocese, que recolhe toda a arrecadação das comunidades e paróquias. Até o fim do ano, as dioceses repassam o valor total das ofertas para a Direção Nacional das Pontifícias Obras Missionárias. É a explicação aqui. As Pontifícias Obras Missionárias do Brasil repassam os valores à Direção e Secretariado Internacional em Roma, reservando 20% para a animação missionária e para a administração nacional. Na Assembleia Geral, no mês de maio, Roma avalia, aprova e destina os recursos para os projetos nos 5 continentes. Os destinatários prestam contas do uso do dinheiro recebido, justificando com documentos e testemunhos de gratidão. Inclusive, temos aqui a informação de que o 5º Congresso Missionário Nacional, IDE, da Igreja Local aos Confins do Mundo, será de 10 a 15 de novembro de 2023, em Manaus, no Amazonas. Olha aí, tem até acho que uma foto de um índio aqui com a cruz. Bem, você vai decidir aí quanto você quer dar, se você quer, né? Se você quiser conhecer também mais sobre isso, POM, Pontifícias Obras Missionárias, né? pom.org.br/campanha missionária. Aí você vai ter mais informações, ok? Tudo isso tem que ser bem informado para que o católico fiel saiba o que está acontecendo com o dinheiro que é doado, né? A mendicância é um alerta que está sendo feito em Colatina. Colatina alerta contra esmolas. Em impresso divulgado em vários pontos do município de Colatina, a Secretaria Municipal de Assistência Social e o Centro POP, o Serviço Especializado em Abordagem Social,
alertam que dar esmola não garante dignidade. O informativo pede para os colatinenses conhecerem os serviços oferecidos pelo município, encaminhar e orientar as pessoas em situação de rua. A nota diz que dar esmolas prejudica o trabalho de ressocialização da pessoa em situação de vulnerabilidade e risco social, favorece a permanência de pessoas nas ruas em situação desumana e em constante risco, gera exploração contra crianças, adolescentes vulneráveis e evasão escolar. E olha mais uma coisa, estimula a prostituição e mendicância, aumentando também a violência e a sustentação de vícios. Vícios em bebida, drogas. Os telefones para vocês encaminharem pessoas em situação de rua, os telefones são estes. Atenção, 0 operadora 27 99528 8480 e 3177 7222. Amigos e amigas, vamos a mais um momento de atualidades nos meus endereços telemáticos. Paulo Roberto Maciel Maciel e o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Agora eu quero chamar a atenção de todos vocês. Isso está acontecendo no seu endereço telemático? Olha, é estranho, mas acho que estão tirando algumas notícias dos meus endereços eletrônicos. Até mesmo compartilhamentos eu noto que estão sumindo. Meu Deus, será que isto é censura contra os cristãos, os moderados, conservadores, chamados do espectro político da direita? Olha, se for censura, só Deus mesmo na causa, hein? Vamos aguardar para saber, né? Deus vai agir. Agora eu quero fazer uma reflexão sobre a Santíssima Trindade. O padre José Valdeci Romão, ele explicou que o Deus trino e uno é algo tão mais grandioso que nós, criaturas que saímos de suas mãos, não temos capacidade de interpretar e compreender tudo. Deus trino e uno ao mesmo tempo. Temos então que mergulhar no mistério de Deus, que é amor, é família, é comunidade. E nunca poderemos compreender em plenitude, pois a divina revelação é um crescendo, assim como a nossa fé, né? É um constante crescimento. E o profeta Moisés, numa passagem bíblica, ele pede a Deus para caminhar conosco, mesmo que sejamos um povo infiel e pecador. Deus caminha conosco, pois precisamos da sua fortaleza em nossa vida. E São Paulo, em uma de suas cartas, São Paulo apóstolo, nos dá a saudação bíblica do início de cada celebração eucarística, de cada missa. A graça de Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. É uma saudação inicial da missa. É o mistério da Santíssima Trindade que nos move a sair de nós mesmos e ir congregar, ir para a igreja. O Evangelho de Cristo, em uma de suas palavras, diz que temos que crer no Messias para sermos salvos, tendo em vista que ele veio justamente
para nos salvar, para salvar o mundo e não para condenar. Quem não crê, infelizmente, já está condenado. Condenado por conta própria, ou seja, a pessoa mesmo se autocondena, criando seu próprio universo, sua soberba, seu orgulho, não se reconciliando com Deus. Olha, gente, não corresponder ao amor de Deus é não querer a salvação. Devemos dar glória, bendizer, agradecer a Deus pelo hóspede tão nobre que está em nós, o Espírito Santo. Ele se hospeda em nós, ele mora conosco. Não corresponder a este amor de quem deu seu Filho único para nos salvar é condenar-se a si mesmo. Todos os fiéis cristãos participam da missão do Espírito Santo, missão de santidade, de amor, de doação. Pense nisso, meu irmão, minha irmã, você que acompanha esses momentos de reflexão e atualidades. É sempre bom refletir. Nossa vida é uma constante reflexão. Vamos a mais reflexões. Eu sempre gosto de passar reflexões a vocês nos meus noticiários. Além das notícias comuns, nós temos reflexões e catequese. Por exemplo, história da igreja. Urbe velha. Urbe quer dizer cidade, né? Jericó é a cidade mais antiga do mundo, segundo uma tradição com mais de 10 mil anos. Jericó fica perto do Mar Morto, com uma depressão de 400 metros abaixo do nível do mar. É informação do professor e escritor Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino em seu canal no YouTube. Agora eu quero falar de coisas que estão acontecendo no nosso mundo e que a gente tem que parar e pensar. Eita, mundo besta, meu Deus! Como diria Carlos Drummond de Andrade. Tudo é judicializado, já notaram isso? Até ironia agora gera processo. Ironia, gente, um humor fino vira processo na mão dos espertos, dos espertalhões. Há no Brasil, no mundo, nesta época pós-modernista, muitos interesseiros, odientos e rancorosos de plantão. Por exemplo, na Câmara Federal dos Deputados, em Brasília, no nosso querido Brasil, e em certos meios da mídia, fala-se em cassação de mandato popular apenas pela omissão, pela emissão, melhor dizendo, de opinião divergente. De contraponto, contraditório, ironia a respeito de determinado tema, como homoafetividade, transexualidade, afrodescendência, feminismo e coisas afins. Meu Deus do céu. Não pode se emitir opinião mais não? Parece que são classes superiores, intocáveis, hipersensíveis, detentoras de todas as proteções do Estado. Olha, há realmente uma contaminação mental sobre o assunto. Ou então espertezas, utilizando-se de leis ou normas que nem sei se foram aprovadas pelos legisladores ou impostas pelo Poder Judiciário, não sei, francamente. Há também inversão de valores e perseguições a conservadores, moderados ou cristãos, em muitas questões na atualidade, coisas até previstas na Bíblia Sagrada. A ecologia, por exemplo, com temas relacionados a bichos e plantas, é outra obsessão de muita gente. Obsessão, para quem não sabe, é a ideia fixa. É um problema, é uma doença. Por isso que eu falo que às vezes existem os esquerdofrênicos, os doentes da esquerda política, né? Pelo amor de Deus, gente, é preciso que Deus haja nesse mundo. Pelo menos é o que eu reivindico. Temos uma catequese aqui
importante também. As ações de Deus, de Cristo, Cristo Deus, Deus Cristo, são chamadas de teândricas pela teologia, teândricas, ou seja, ao mesmo tempo humanas e divinas. Elas não se apagam no tempo. A infância, juventude, paixão, morte e a ressurreição de Cristo, por exemplo, existem sem o tempo apagar. Assim, o menino Jesus pode aparecer numa visão nos braços de Nossa Senhora ou de algum santo, mesmo que ele tenha subido aos céus com 33 anos de idade. Pode aparecer numa visão de algum fiel. Né? Não é interessante isso? Teândricas é o nome, né? Agora eu quero falar para vocês sobre santos. Entre os santos canonizados e beatos, a Igreja Católica Apostólica Romana possui mais de 8.000 pessoas. Olha que coisa bonita, 8.000 pessoas que já estão no céu. São leigos, são professores, são religiosos, são papas, são bispos, são padres, são mães de família também, pais de família, donas de casa, pessoas simples ou não, com ou sem dons místicos. Vamos falar agora sobre os não a Deus e ao próprio homem. O Papa Pio XII disse que cada fase da história foi um não dado a Deus. Em uma alocução aos membros da Ação Católica no ano de 1952, o pontífice falou dos nãos da história a Deus. No século XIX, por exemplo, veio o grito ímpio: Deus está morto, maximizado pela obra filosófica do ateu Friedrich Nietzsche. Depois o homem disse não ao próprio homem no século XX, com as duas guerras mundiais. Olha, na primeira guerra 13 milhões de mortos, na segunda 66 milhões de mortos, um total de 79 milhões de óbitos. E veio a Guerra Fria também, mais de 120 milhões de mortos, vítimas do comunismo, do marxismo no mundo, gente. Mais de 120 milhões de mortos por causa do comunismo. Olha outra história interessante. Catequese para você. Foi Teodósio que tornou o cristianismo a religião oficial do Império Romano no ano de 380. Assim, o catolicismo passou a ser estatal. Constantino apenas deu liberdade de culto em 313. Então, Teodósio tornou o cristianismo religião oficial, Constantino deu liberdade de culto. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. E agora, também do hebraico, El Shaddai, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você quer. Mas arrependa-se dos seus pecados. Maranatá, ou Maranata, vinde, Senhor Jesus. Perdão, Senhor, pelos meus pecados e me dê a vida eterna. Maranatá, Maranata. Jesus, eu quero a vida eterna convosco.